Olá, queridos leitores, vamos para mais uma leitura. Olha o livro do mês. Você é o melhor de Deus, de T.L. Osborne, esse grande evangelista. Vamos aprender aqui mais com ele? Olha, está sendo maravilhoso. Não houve quem dissesse, ora, karaokê, tenha cuidado, você é apenas um pecador salvo pela graça. É um verme indigno do pó. Deverá ter cuidado, senão cairá nas tentações e perderá a sua salvação. Precisara lembrar-se de que o diabo é forte e o esmagará. Se pecar, Deus o submeterá a provações para castigá-lo. Ele colocará calamidade sobre você para julgá-lo, pois é indigno e fraco. Você é apenas um bebê em Cristo e precisará permanecer humilde, esperando os problemas que lhe ensinarão a humildade. Karaokê creu que Jesus passou a habitar nele, ministrando e testemunhando por intermédio dele que Cristo era seu único Senhor e Mestre. E Deus, além de amá-lo, atribuiu-lhe alto valor e importância. A vida de karaokê começou a ser um estímulo para as pessoas à medida que ele se dirigia com amor a elas, ajudando-as a conhecer Cristo, aquele pagara o preço da sua recuperação. Valorizado no plano de Deus. Deus pagou um preço supremo por você também. O sangue e a vida do seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele não pagaria tal preço por ninguém. Ele somente pagaria tal preço para quem fosse alguém. Talvez você já se tenha considerado indigno das bênçãos de Deus devido à sua vida no passado. Mas lembre-se, Jesus Cristo somente morreu para salvar os pecadores. O perdão divino somente é oferecido àqueles que praticam o mal. A redenção de Deus é para os que estão perdidos. Jesus lhe dá as boas-vindas e o ama assim como você está. Quando pensar a respeito do preço que o Senhor pagou por você, poderá dizer, devo ser importante e ter valor. Você então começará a amar a Deus que o amou e isso fará amar aos outros. Quando assim o fizer, o Pai estará operando em você. A Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. A força de Deus em você significa o amor divino operando dentro de você. Esse é o maior poder na terra. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Quando você se valoriza por conhecer a opinião de Deus a seu respeito, você não mais desejará destruir a pessoa maravilhosa que ele criou, mas valorizará seu corpo, seu coração e sua mente, tendo em vista que ele o aceita, você se aceita e começa a aceitar os outros. Você fala por ele e a salvação chega até as pessoas a quem você transmite a mensagem divina. Você ora a Deus e transformações maravilhosas acontecem. As pessoas tocam nos enfermos e seu poder maravilhoso os cura. O seu corpo se torna templo de Deus. Você está autorizado a agir em prol do Senhor, pois faz parte do plano divino para abençoar, curar, ajudar e valorizar as pessoas. É pecado atribuir alto valor àquilo que Deus valoriza? Alguém tem o direito de rebaixar aquilo que o Todo-Poderoso estima? Quando reconhecer que está representando o Senhor, todo o seu sistema de valores e seu conceito de comunidade
se revestirão de qualidade. Você se torna o número 1. Deus está em você e vive por seu intermédio. Você não pode valorizar, amar ou levantar os outros até que valorize e ame a si mesmo e seja erguido por esse valor próprio. O que Deus cria é notável. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. João 1:3. Todas as coisas inclui você, pois ele o criou. Valorize o que Deus fez, porque as suas criações são perfeitas. Não ser aquilo que Deus projetou é desperdício. Tire de você a capa do fingimento. Retire seus rótulos, sua profissão e reputação. Olhe profundamente para dentro de si e veja o quadro de um ser humano feito à semelhança de Deus. Valorize-se e deixe que o Senhor se torne em e por intermédio de você tudo quanto Ele é. Então você se tornará Deus em ação, pois Ele estará vivendo por seu intermédio. Aprenda a dizer: estou aqui em nome de Deus. Fui feito para que o Senhor vivesse através de mim. Somos cooperadores e compartilhamos juntos da vida. Somos vencedores, aqueles que levantam as pessoas. A única maneira de Cristo estender-se às pessoas que sentem dores é por meu intermédio. Ele não tem mãos senão as minhas. É por isso que Deus atribui tanto valor a mim, porque sou vital para o seu plano de amor. Deus opera por nosso intermédio. Na França, durante a Segunda Guerra Mundial, uma bela estátua de Jesus foi gravemente danificada. Os aldeões daquele lugar amavam a sua igreja com toda afeição. Reuniram os pedaços da estátua quebrada que ficara na frente do templo e a consertaram. Até mesmo as marcas do concerto e as linhas quebradas faziam com que se lembrasse das chagas do sofrimento de Cristo. Cada parte da estátua era preciosa, por isso conseguiram reparti-la quase toda, menos as mãos, porque nunca as encontraram. Algumas pessoas diziam: para que serve o nosso Cristo sem as mãos? Aquilo deu uma ideia a alguém que mandou fixar na estátua uma placa de bronze gravada com as seguintes palavras: eu não tenho mãos, senão as tuas mãos. Certa ocasião, um visitante viu a estátua de Cristo reparada, sem mãos, e escreveu um poema. Não tenho mãos senão as tuas mãos para fazer a minha obra hoje. Não tenho pés senão os teus pés para guiar as almas no caminho. Não tenho língua senão a tua língua para contar-te como morri. Não tenho ajuda senão a tua ajuda, a fim de levar-te para o lado de Deus. A única maneira de Cristo estender os braços e impor as mãos divinas de Deus sobre a vida das pessoas é por intermédio daqueles que permitiram que ele vivesse neles e por intermédio deles. Você é o corpo de Cristo agora. Seu ministério na sua comunidade é expressão por seu intermédio. Ele anseia por falar às almas a respeito da salvação, convencê-las quanto ao Evangelho. O Senhor pode fazê-lo por meio da sua vida. Ele quer visitar os perdidos, enfermos e os encarcerados para abençoá-los. O Senhor pode fazer isso nesse momento com a sua ajuda. Deus nunca enviará anjos para fazer aquilo que Ele quer realizar entre as pessoas. Ele operará por nosso intermédio agora. Se não estivéssemos ocupados demais com outras coisas e pensarmos que não somos suficientemente bons, se não sentirmos que nossos compreendimentos são mais importantes, então o nosso Cristo será como aquela estátua sem mãos.
Deus nunca desistiu de nós. É por isso que Deus atribui alto valor a você e pagou um preço tão alto para redimi-lo e restaurá-lo para ele. O plano original divino ao criar Adão e Eva à sua própria imagem era que eles participasse da sua vida, dos seus planos e da sua obra de amor na terra. O pecado entrou na raça humana e separou-as de Deus. Isaías 59, do 1 ao 2. Condenando-as à morte. Romanos 6, 23. No entanto, o Criador nunca desistiu de nós. Ele nos amou demais para abandonarmos. Sendo assim, seu Filho, Jesus Cristo, tomou sobre si todo o julgamento pelos nossos pecados em nosso lugar, redimindo-os e restaurando-os a Deus como se nunca tivéssemos pecado. Foi uma ideia de amor que não me deixou morrer com os pecados. Jesus comprovou qual alto é o valor que o Altíssimo atribui a mim. Ele pagou por mim, dando sua vida em meu lugar. Meu valor é o que Deus pagou por mim. Nunca mais condenarei aquilo que o Senhor pagou tanto para redimir. Nunca menosprezarei aquilo que Deus pagou tanto para redimir. Osbo fala ao corpo decente no Instituto Bíblico Cristo para as Nações. Dallas, Texas. Essa aqui é uma das fotos aqui do T.L. Osborne no Texas, pregando a palavra. Eu reconheço o valor que Deus projetou para mim, a fim de que o seu próprio modo de vida fosse exaltado. Agora sei que o Senhor me considera sua melhor criação e Ele ordenou o seu melhor na sua vida para mim. Tudo quanto se possa dizer a respeito de Deus pode ser dito a respeito dos seus filhos. Eu sou o seu filho, estou na sua família. Tal pai, tal filho. A Bíblia diz, criou Deus o homem, a sua imagem e imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27. Gênesis 5, 1. Acrescenta que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Deus criou os seres humanos tão semelhantes a ele, como qualquer criança é semelhante aos seus pais naturais. Mais adiante, a Bíblia informa que Adão e Eva tiveram um filho, Sete. As mesmas palavras usadas para descrever a semelhança entre Sete e Adão são usadas para descrever a semelhança entre você e Deus, o seu Pai. A semelhança de Deus. Adão gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Gênesis 5:3. Você percebe que tudo o que se pode dizer a respeito dos pais, pode ser dito a respeito dos filhos. Deus planejou tudo de modo que pudesse ser dito acerca dele e de você. A Bíblia explica o modo de vida e o plano que o Senhor projetou para você e para mim. Deus disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitando, dominai sobre todo animal que se move dentro da terra. Gênesis 1, 28. Em Gênesis 1, 29 e 30, estão listadas todas as posses na terra que Deus concebeu à humanidade. O Criador não nos planejou para a pobreza, inferioridade, enfermidade, depressão, necessidade, tampouco para a insegurança. O Senhor não criou coisa alguma que fosse inferior, nem você, nem eu, tampouco qualquer ser humano. À medida que esse princípio poderoso se arraiga no seu interior, você começa a ver a respeito a si mesmo como membro da realeza divina. A família de Deus deve representá-lo e refletir o seu modo de viver na terra. Você pergunta, o que posso fazer quanto a isso? Vamos ficar por aqui com essa leitura e depois voltaremos novamente. Fique comigo e fique na paz do Senhor.